Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para dar início ao nosso culto nessa manhã. O livro é João, capítulo 6, livro de João, capítulo 6, vamos ler do versículo 60 ao 69. Os irmãos quiserem acompanhar, João, capítulo 6, dos versículos 60 ao 69. Assim diz a palavra do nosso Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também vos retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar. Pai, nós louvamos o seu nome pela sua palavra. Obrigado tanto por quem o Senhor é. Agradecemos por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Abençoe o pregador, abençoe a mensagem e fale aos nossos corações. Te agradeço por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu
e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar aos céus, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, meus amados. Deus abençoe vocês. É meu prazer estar aqui pregando mais uma vez a palavra de Deus. Sempre é um privilégio para mim para pregar o Evangelho. E hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. E eu quero dizer oi da minha família para vocês. Sentimos saudades de todos. Estamos orando por todos. E estamos orando que logo nós podemos voltar ao normal. Mas 1 Samuel capítulo 28 achou seu lugar. E se você é como eu, esses últimos dias, se você está seguindo a mesma plano de leitura que eu estou seguindo, essa da Trinitariana, você leu também nesses últimos dias, essas últimas semanas, em 1 Samuel. E Deus tocou meu coração muito com a vida de Saul. E hoje eu estou pregando para mim mesmo, mas eu quero pregar para você, e eu quero encorajar você, e também eu quero avisar você sobre uma realidade, uma coisa que aconteceu na vida de Saul. E o que aconteceu? Saul, ele foi chamado de Deus para servir a Deus. Mas nós vamos ver hoje a queda de um servo de Deus. A queda de um servo de Deus. E nós vamos começar aqui em 1 Samuel 28, no final da vida de Saul. E nós vamos ler versículo 6. E depois nós vamos pular para versículo 15 e ler até versículo 20. E aqui em capítulo 28, Saul está preparando de entrar a última batalha na vida dele. E ele está aqui em versículo 6, a Bíblia diz: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe
respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E ele falou disso, em versículo 7 nós vamos ler, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E ele foi para essa mulher, e essa mulher chamou, eu não sei se foi um sonho dele, porque tudo que nós vamos ler, versículos 15 a 20, Samuel já falou tudo isso para ele nos capítulos anteriores. Mas em versículo 15, Saul começa a conversar com Samuel. Samuel disse a Saul, versículo 15, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco através dessa história que nós vamos ver sobre a vida de Saul. Esse exemplo, Senhor, que nós podemos ver. E, Senhor, eu espero, eu oro, que todos que estão ouvindo hoje, que eles vão fazer a decisão para não fazer as mesmas coisas, as mesmas decisões que Saul tomou. Porque nós não queremos fazer a mesma coisa, aprendendo através da queda de um servo de Deus. Fala conosco, nos guia em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos a última parte da vida de Saul. Ele já caiu, o reino foi tirado da mão dele, foi tirado da família dele, foi dado para Davi. Mas nós podemos ver no começo da vida de Saul, que Saul começou a vida dele sendo chamado como servo de Deus. Hoje em dia, Deus ainda usa os servos. Todos nós que somos filhos de Deus, Deus nos chama para servir. Deus me chamou para servir como pastor quando eu era um jovem. Deus chamou o pastor Cian para ser um pastor missionário. Deus chamou os nossos outros pastores. Deus chamou os nossos professores da escola bíblica dominical para ser professores. Deus está chamando pessoas cada dia para servir Ele no serviço da igreja local, para servir em algum ministério, para evangelizar,
para trabalhar na rota de ônibus das crianças, para trabalhar em vários lugares da igreja. Todos nós somos chamados a servir a Deus. Então, essa mensagem hoje é para todos nós. Que você é um filho de Deus. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, essa mensagem é para você. Isso é um aviso. Nós vamos ver hoje a queda de Saul, a queda de um servo de Deus. E eu oro que através disso hoje, nós podemos pegar um exemplo e não seguir. Nós temos um exemplo em Jesus Cristo para seguir. Mas também Deus nos dá, através da palavra de Deus, exemplos para não seguir, que nós podemos aprender e não fazer as mesmas coisas. Então, vamos começar no começo com Saul, e nós vamos começar em 1 Samuel, capítulo 8, e como ele chegou ao ponto em que Deus não pôde usar a vida dele, em que ele estava não sendo respondido de Deus, e ele foi para feiticeira para ter uma resposta. Ele caiu, foi uma grande queda na vida de Saul. Mas nós vamos começar 1 Samuel capítulo 8, e nós vamos ver primeiramente a circunstância. Aqui no reino de Israel, no povo de Israel, nós vemos uma circunstância, a necessidade de um rei. Em versículo 4, a Bíblia diz, de capítulo 8, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Rama. E disseram, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. A circunstância é o povo de Israel está rejeitando Deus como seu rei, como para seguir a palavra de Deus. O Deus, ele falou, eles têm me rejeitado para não reinar sobre eles. Até esse ponto na história de Israel, eles foram lidados pelo Senhor com o fogo e o nuvem, pelo Moisés, Josué, os juízes e Samuel aqui. Eles são lidados por Deus, pelos homens de Deus. E agora eles estão falando, nós não queremos mais isso. Nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. É uma coisa bem perigosa para o povo de Deus, de dizer, nós queremos ser como as outras. Nós queremos ser mesmo como as outras nações. Nós queremos ser mesmo como o mundo. Nós não queremos ser diferente. Eu não quero ser peculiar. Eu não quero aparecer diferente do que os outros. Nós queremos a mesma coisa das outras nações. Da mesma coisa do mundo. É uma coisa perigosa. Mas a Bíblia fala aqui que Deus ouviu o clamor do seu povo. E quando Deus ouve o clamor, Deus chama um servo. E aqui Deus chamou um servo. Nós vemos, segundo o chamado de Saul, a circunstância, o povo de Israel estava querendo um rei, e Deus cumpriu essa necessidade que surgiu por causa da escolha do povo de Israel. E Deus está chamando Saul para tomar essa tarefa, para cumprir essa necessidade, para servir ele nessa capacidade.
E nós vemos disso em 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 Samuel 9, 15 a 17. 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 a 17. O chamado de Saul. Saul foi chamado de servir a Deus. Porque o Senhor revelará isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul foi chamado de Deus para ser o rei de Israel, para cumprir essa tarefa. Mas ele não parou aqui. Deus falou com Samuel que Saul foi chamado, ele é o homem. E Samuel começou a falar com Saul, e Saul ele ficou hesitante, ele não queria fazer. Mas em versículo 27 de capítulo 9, Samuel disse a Saul, e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Como Deus chamou Saul servir ele? Pela palavra de Deus. Deus sempre usa a sua palavra para nos chamar. Eu lembro, Deus usou a palavra de Deus para me chamar, ser um pastor, para servir ele no ministério. Deus sempre usa a palavra de Deus. Ouvindo, lendo, ele sempre usa a palavra de Deus. E Saul, ele parou e ele esperou no Senhor. A Bíblia fala: porém tu espera agora. Muitas vezes, hoje em dia, nós estamos bem ocupados, nós temos muito de fazer e nós esquecemos de esperar no Senhor. Nós esquecemos de parar e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que esses meses da quarentena é difícil, mas uma benção é que nós temos mais tempo para parar e ouvir e ler a palavra de Deus. Você está fazendo isso na sua vida hoje em dia? Agora, durante esse tempo, em nossas igrejas, em nossa igreja, da Igreja Batista Nova Vida, tem uma oportunidade para sair da quarentena com muitos mais servos de Deus. Por quê? Nós estamos parados, nós estamos esperando, nós estamos lendo, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e através disso, Deus chama os seus servos. Nós podemos sair da quarentena com mais servos de Deus, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Saul, ele ouviu a palavra de Deus. E os primeiros 8 versículos de capítulo 10, Samuel está compartilhando a mensagem de Deus para Saul. Em versículo 9, a Bíblia diz: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Como Deus nos chama para servir Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso desejo. Ele muda a nossa vontade. E Saul, ele estava hesitante para servir Deus. Ele foi uma pessoa bem humilde. Ele foi um filho de Benjamim, um tribo menor de Israel. Ele foi de uma casa bem humilde.
Ele não pensava, eu penso sobre Moisés quando eu penso sobre Saul, que ele não pensou digno de fazer aquele que Deus estava chamando ele a fazer. E sinceramente, nenhum de nós são dignos de servir a nosso Deus. Mas Deus vai mudar o nosso coração. Ele muda os nossos desejos. E Deus, quando Ele chama para servir, Ele chama através da palavra de Deus, Ele chama mudando o nosso coração. E Saul, começando, capítulo 11, capítulo 12, 13, 14, ele servia a Deus como rei. Mas em 1 Samuel capítulo 15, nós vemos a caída de Saul. A caída de Saul. Abre comigo 1 Samuel capítulo 15. E nós vamos ver 5 coisas que aconteceram, 5 decisões que ele tomou, que lhe deu para a queda de um servo de Deus. Ele estava servindo a Deus, mas ele caiu. E a Bíblia fala, primeiramente, em 1 Samuel capítulo 15, a primeira coisa que aconteceu, a primeira decisão que ele tomou foi a decisão de desobediência. Ele fez a decisão para desobedecer a palavra de Deus. 1 Samuel 15, versículo 3. Deus está falando: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente e tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até os ovelhos, e desde os camelos até aos jumentos. Amaleque, na palavra de Deus, retrata a carne em nossa vida. Amaleque foi um povo que sempre estava em guerra contra o povo de Israel. E aqui Deus está falando com Saul: você precisa destruir todo o povo de Amaleque. Destruir tudo. E nós precisamos fazer a mesma coisa nas nossas vidas em relação à carne. Nós precisamos destruir toda a carne e viver no Espírito. Mas a Bíblia fala, em versículo 7, então feriu Saul as Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Isso foi a primeira decisão que ele tomou na queda de um servo de Deus. A desobediência da palavra de Deus. Tem algumas coisas na palavra de Deus que nós não queremos seguir, que nós não queremos obedecer, mas a palavra de Deus é a verdade, é perfeita, é pura. A palavra de Deus é justa. Nós precisamos obedecer. A segunda é rebelião. Versículos 10 a 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Ele deixou me a seguir. Rebelião. Versículo 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Isso é interessante. Ele começou com rebelião aqui em capítulo 15,
E chegamos em capítulo 28, quando a gente começou hoje, e ele estava indo para uma feiticeira. Isso é bem interessante para mim. Mas rebelião, ele deixou a seguir Jesus Cristo. Você está seguindo Deus em tudo? Ou você está deixando a seguir? Isso foi a segunda decisão. A terceira decisão que ele tomou, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ele falou aqui em versículo 21, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. A terceira decisão que Saul tomou foi culpar os outros. Ele estava culpando outras pessoas. O servo de Deus, eu não fiz alguma coisa errada. O Samuel, versículo 13, Saul disse: cumpri a palavra do Senhor. Eu cumpri a palavra do Senhor, mas este povo, eles não fizeram. Foi eles que estavam salvando tudo. Foi eles que desobedeceram. Eles estavam culpando os outros. As faltas de Saul foi a culpa dos outros. E isso acontece conosco. Quantas vezes alguma coisa acontece na igreja, alguma coisa acontece e é a sua falta, mas você está culpando o pastor, você está culpando o líder de algum ministério, você está culpando algum outro membro da igreja, nós estamos culpando nossos pais, nós estamos culpando o nosso mundo, nós estamos culpando a nossa situação, nós estamos colocando culpa em qualquer lugar, qualquer pessoa, além de nós. Cuidado. Isso é uma decisão na queda de um servo de Deus. A desobediência, rebelião, a culpa. E a quarta decisão que nós vemos é versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala, Samuel. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei da Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Orgulho. Saul, ele estava com orgulho. Versículo 16, Samuel estava falando: Deixe-me falar a palavra de Deus. E Saul falou: Fala. Bem orgulhoso. E Samuel disse: Quando você estava pequeno aos teus olhos, Deus usou a sua vida. No começo da vida de Saul, Deus usou a vida dele. Mas agora, com orgulho, Deus não pode usar uma pessoa orgulhosa. Deus rejeita o orgulho, mas dá graça para o humilde.
orgulho. Você tem orgulho na sua vida hoje? Para não, eu não fiz alguma coisa errada. Foi o povo. Eu fiz o que Deus falou comigo. Eu fiz o que foi certo, que eu estava acreditando que foi certo nos meus olhos. Saul, ele fez o que ele pensava foi certo nos olhos dele. Ele obedeceu um pouco, mas ele não obedeceu completamente. Mas ele não estava falando aqui, sim, eu pequei, sim, eu fiz errado. Ele ainda estava falando, eu caminhei no caminho do Senhor. Eu fiz o que estava certo. Orgulho. E a última decisão que nós vemos é versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Eu não sei se eu estou usando e falando essa palavra certa, mas ele caiu na pressão dos pares. Ele caiu da pressão dos outros, das colegas. Ele ouviu, ele temia ao povo e deu ouvidos à voz do povo. Ainda nós temos essa situação hoje em dia. Tem pessoas que estão falando conosco e às vezes nós caímos na pressão dos pares, dos colegas. Mas essas decisões vai estar nos trazendo para a queda de um servo de Deus. Nós vimos a circunstância, o chamado, a caída, mas a última coisa, a consequência. A consequência dessas decisões. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Palavras duras, é? Deus rejeitou Saul para que não sejas rei. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Deus rejeitou Saul. 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Deus rejeitou Saul, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E a última coisa, a última consequência, o relacionamento foi quebrado. E nós vemos isso em 1 Samuel 28, onde a gente começou, no começo. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus não estava respondendo Saul mais. O relacionamento foi quebrado. Saul foi chamado de Deus para servir ele, mas através das decisões que ele tomou na vida, ele foi rejeitado de Deus. O Espírito Santo se retirou da vida dele e o relacionamento foi quebrado. A queda de um servo de Deus. Isso é um aviso para mim e para você. Vamos tomar conta das decisões que nós estamos tomando hoje. Porque as decisões que você está tomando hoje vai determinar seu relacionamento com Deus amanhã. A queda de um servo de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Abençoe todos que estão nos ouvindo hoje. Abençoe a Tua palavra. Senhor, eu espero, eu oro que o Senhor vai usar esses versículos, essa história da vida de Saul,
para nos avisar sobre a nossa vida, que nas nossas decisões que nós tomamos hoje vai determinar nosso relacionamento com nosso Deus amanhã. Senhor, fala conosco. Nos ajude para responder ao toque do Senhor. Se o Senhor está tocando nosso coração para tomar alguma decisão agora, para voltar ao Senhor, para obedecer, para nos humilhar. Senhor, nos ajude a responder ao toque do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.